Olá pessoal, muito bom dia, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um podcast. Hoje é dia 21 de novembro de 2022 e como uma segunda-feira, como não poderia deixar de ser, o podcast de hoje não vai falar de um outro assunto do que esse, né, que está movimentando aí o mundo todo, né? E eu estou falando da Copa do Mundo, né, de 2022, tá bom? Olha, gente, esta Copa teve início ontem, né? Começou ontem lá no Catar. O Catar é um país asiático, é o país mais rico do mundo, né? Em questões, né, financeiras, né? E tem algumas curiosidades, né, nessa Copa, diferente de outras, né? Um mega evento, né, de proporções globais virou os olhos de muitas pessoas ontem, né, lá no Catar, tá certo? O Catar, ele é um país com 2 milhões e 900 mil habitantes, mais ou menos. 80% dessas pessoas que moram no Catar, são estrangeiros, né? São estrangeiros. E é considerado o país com o país mais rico do mundo, né? Com o maior PIB, né, per capita, cerca aí de 120 mil dólares, né? Considerado uma paridade de poder de compra, né? Gente, olha, mais algumas curiosidades. Desde 1993 o Catar passou a receber atenção, né, digamos assim, de empresas ocidentais, especialmente, né, as petroleiras. E é por isso que é o país mais rico do mundo, né? Tá certo? A sorte do país, porém, mudou apenas nos anos 70, quando o Catar tornou-se independente, né? Então, estas são algumas curiosidades de onde está acontecendo a Copa do Mundo. Olha, o jogo começou ontem, né? A Copa do Mundo começou ontem lá. O Catar, que é o país sede, jogou contra o Equador, tá? Em 92 anos, tá? Em 92 anos, tá? O único país que não conseguiu, o único país sede que não conseguiu ganhar a partida, né, inicial, foi a primeira partida da competição, foi o Catar, né? Então, já pensou? Já começou mal, né? Eu queria trazer aqui algumas curiosidades, né? Essa Copa do Mundo é uma Copa praticamente machista, né? Tá? É uma Copa... Eu acho que até a FIFA se arrependeu. E Cacau Vieira daqui a pouco pode até dar a sua opinião a respeito disso, tá? A FIFA talvez tenha se arrependido de ter colocado essa Copa do Mundo lá no Catar. E por quê? Simples, né? Bem simples. Não tem muita coisa, tá? Porque é um país machista. Lá, por exemplo, segundo informações aí de jornalistas, a média de homens em relação a mulheres nos estádios ou próximos aos estádios ali é de 20 homens para uma mulher, tá? Isso é uma média, tá bom? Então, sem contar que as mulheres lá podem ir ao estádio, tá? Podem ir. Só que tem um detalhe diferente de outros países, principalmente como aqui no Brasil. As mulheres lá só podem ir aos estádios se os maridos dela autorizarem. Ou seja, se o marido disser, não vai, acabou-se. E a mulher, ela não contesta isso. Aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil, a mulher é quem diz, não, você não vai jogar bola não. Porque às vezes acha que o cara vai jogar bola, vai se juntar aí com outras mulheres aí da vida, como se fala, né? E então as mulheres ficam de olho, ou então vão à pelada dos maridos para poderem controlar seus maridos, né? Então, lá não pode se beber, tá? Em público. Lá a bebida não está autorizada nos estádios. Lá não se pode ter afeto, né? Abraços, beijos em públicos entre homens e mulheres, tá? A questão do homossexualismo
é quase um crime, né? Tá? Então não se pode de jeito nenhum, né, ter essa questão LGBTQIA+, lá é totalmente repreendida, então é difícil, né? Mas vamos falar aqui então de futebol, de bola na rede que interessa, né, gente? Então, olha, o jogo de ontem entre Catar e Equador, o Equador ganhou por 2-0, tá? 2 gols do Valência, né? Emer Valência, que já começou bem aí na Copa do Mundo. Ainda teve um primeiro gol que o VAR foi utilizado lá e foi anulado. E olha que, sinceramente, até o VAR eu acho que ficou em condições ali difícil de verificar o impedimento daquele jogador, né? Porque o impedimento era mínimo, tá bom? Bom, e aí 2-0 para o Equador. Hoje, né, ontem só teve um jogo, hoje é que começa a Copa do Mundo com vários jogos propriamente ditos. Hoje, agora, nesse exato momento, há 10 minutos atrás, começou aí o jogo Inglaterra e Irã, né? Inglaterra e Irã, né? A Inglaterra, onde um país saiu agora um país da União Europeia, né? Não deixa de ser na Europa, mas da União Europeia, onde o futebol iniciou, e o Irã, né? Um país árabe diferente muito, né? Eles são totalmente diferentes, mas tem uma pegada muito legal aí, vai ser um jogo duro, tá bom? Esse jogo está começando agora às 10 horas da manhã, está com 8 minutos, 10 minutos de jogo. Logo mais à 1 da tarde, quando começarmos o programa ponto a ponto, tá? Nós teremos o jogo Senegal e Holanda. E para encerrar o dia de hoje, às 4 horas da tarde, teremos o jogo Estados Unidos e o país de Gales. Então, esse jogo será às 4 da tarde. Amanhã, né? Não sei se amanhã falaremos no podcast sobre futebol, mas amanhã, às 7 horas da manhã, tem Argentina e Arábia Saudita. Logo mais às 10 horas, Dinamarca e Tunísia. E é isso aí, tá bom? Então, estas são as informações mais do jogo. Agora, vocês sabiam que o Brasil também está em campo hoje? Agora! Isso mesmo, o Brasil está em campo, tá certo? Quem está lá em campo, nesse jogo, tá? É o brasileiro conhecido como Rafael Claus, que apita o jogo de hoje na Copa do Mundo, lá no Catar, entre Inglaterra e o Irã, né? Então, esse brasileiro aí, esse árbitro brasileiro está apitando esse jogo, né? Não deixa de ser o Brasil, né, na Copa do Mundo. Bom, gente, no mais, é isso aí a respeito dos jogos que estão acontecendo hoje e que irão acontecer amanhã. Eu trago mais informações para vocês à medida em que no programa ponto a ponto já trago o resultado do jogo de hoje e também o que vai acontecer aí até 1 hora da tarde, até às 2 horas da tarde no segundo jogo do dia de hoje, tá bom? Forte abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe a cada um de nós, valeu, tchau, fui!